Boa noite! Vamos começar hoje uma live nova de um assunto muito importante que é suplementos que causam câncer. Parece até sensacionalista, mas infelizmente não é sensacionalista, ele é real e extremamente perigoso para a população brasileira que vem adquirindo um hábito que é muito arriscado. Então, eu vou começar a acenar aqui. Oi, Edri, seja muito bem-vinda. Você está me ouvindo bem, Edri? Vou conversando com vocês aqui para ver se o áudio ele tá bom, para ver se a imagem tá boa, porque o mais importante é que a gente consiga transmitir essas informações para todos vocês. E esse tema é extremamente importante, é extremamente atual. A gente acredita que o nutriente ele faça o papel só de proteção, mas a gente tem verificado que o nutriente ele tem se mostrado também muito perigoso, principalmente quando as pessoas fazem a suplementação dele. E os nutrientes que a gente vai conversar hoje com vocês são, na verdade, um composto bioativo, que é o beta-caroteno, e os outros são vitaminas. No caso, a gente vai falar da vitamina E para vocês, que tem uma situação bem delicada, bem específica, e eu acho extremamente preocupante as propagandas que são feitas em relação a essas substâncias e o risco que as pessoas têm em relação ao consumo delas. Eu deixei aqui um roteiro embaixo para que eu possa não me perder nessa apresentação, e aí eu vou começar a perguntar e conversar com vocês, né? Eu vou seguir a linha de falar o nutriente, vou falar a função dele, vou falar onde a gente encontra ele nos alimentos, em seguida eu vou falar em que situação que ele tem o risco de formar câncer, que esse é o foco principal. Então, fique à vontade para tirar dúvida, para questionar aqui comigo, porque eu acredito que ela vai ser muito útil para todos vocês. Ô Gui, como é que você está, meu querido? Tamo junto aqui. Então, olha que interessante. A gente tem aqui os carotenoides, e aí eu vou trazer para vocês carotenoides. Quando a gente fala de carotenoide, qual que é a lembrança que a gente tem? Existem mais de 600 estruturas carotenoides. A gente conhece o alfa-caroteno, beta-caroteno, gama-caroteno. E quando a gente fala de carotenoide, né, eles dão aquela cor vermelho alaranjada para os alimentos. Então, se eu falo, por exemplo, da abóbora de qualquer tipo, ela tem os carotenoides. Se eu falo do mamão, a gente tem um carotenoide. E se eu falo da cenoura, ela também tem um carotenoide. Por sinal, tem um pesquisador, que é um químico alemão, que ele descobriu em 1831 que a substância que deixava a cenoura alaranjada era um carotenoide, né? Ele que fez a identificação do carotenoide. E essa substância, ele deu o nome dela de carrot, né? Que é um nome da própria cenoura. E indiretamente isso acabou se popularizando e virou o famoso carotenoide, né? Por isso que tem essa derivação carotenoide. Se a gente fala cenoura em inglês é carrot, então ele acabou adquirindo esse termo de carotenoides. Essa substância, ela dá essa pigmentação para esses alimentos, e uma coisa incrível, quando você consome naturalmente esses alimentos, abóbora, cenoura, mamão e outros que tragam essa cor alaranjada, o seu fígado transforma isso em vitamina A. Como o nome diz, né, vitamina, que seria uma substância essencial à vida, a vitamina A desempenha diversos papéis na nossa saúde. Um muito conhecido é a questão da visão. Se falta vitamina A na sua alimentação, a pessoa pode mesmo ficar cega. Então, uma substância natural, uma substância presente nos alimentos, evita que as pessoas fiquem cegas. É claro que isso hoje é mais raro, mas se você tirar a vitamina A das pessoas, você indiretamente pode causar esse mal. Outra coisa também é a chamada de nictalopia, é um nome científico para falar cegueira noturna.
Quando você restringe, né, você come alimentos pobres em vitamina A, você indiretamente pode desenvolver esse problema que é a cegueira noturna. E mais avançando essa deficiência, você pode chegar até ceratomalácia, né, que a retina sua ela é prejudicada sem a presença da vitamina A. Então eu estou seguindo um pouquinho o roteiro para conversar com vocês, e se a gente fala, por exemplo, de ensaios clínicos randomizados, que quando a gente fala de pesquisa científica, não adianta ver qualquer pesquisa. É importante que a gente tenha um olhar para ensaio clínico randomizado, principalmente quando a gente fala de alimento e doença. Então, o que eu quero trazer para vocês? Em que situação que o beta-caroteno vai causar câncer? Não é que pode causar câncer, ele vai causar. Mas antes dele falar em que momento que ele vai causar câncer, eu quero trazer uma situação nova para vocês, que é a seguinte. Em 2000, eu estava na faculdade e eu comecei a fazer experimentos com beta-caroteno para ratos. Então a gente fazia os ratinhos fumar e a gente dava, um grupo de ratinhos consumia beta-caroteno, outro grupo de ratinhos não consumia beta-caroteno. E aí olha que interessante nessa pesquisa, isso em 2000, e desde 1990 tem bastante pesquisa com carotenoides. A gente percebeu que o pulmão do rato, porque indiretamente depois o técnico matava esses ratinhos, o pulmão do rato que consumia o beta-caroteno, ele tinha uma proteção maior do que os ratinhos que não tinham o consumo de beta-caroteno, em relação à ação da fumaça. Então a fumaça ela acaba danificando as células do pulmão, e naquele estudo, naquela situação, isso tinha acontecido. Mas olha que interessante, isso a gente viu em rato. Para você falar que isso acontece em ser humano, existe uma distância gigantesca, gigantesca. E aí continuaram os estudos sobre essa questão dos carotenoides, da suplementação de carotenoides para o ser humano, e foi descoberto mais para frente que suplementar beta-caroteno causa câncer no pulmão. A pessoa que não tinha câncer, a pessoa que queria proteger o pulmão dela por ser fumante, por conta de pesquisas feitas em ratos, a pessoa falou assim, se no rato protege, eu sou fumante, eu vou começar a consumir também beta-caroteno como suplemento. Essas pessoas consumiram o suplemento, isso nos estudos de ensaio clínico randomizado, e aumentaram a incidência de câncer de pulmão. Olha que coisa extremamente perigosa. Não é porque a gente viu um estudo em rato, e eu, por sinal, fiz parte de pesquisas com ratos e beta-caroteno, que a pessoa pode pegar aquele estudo do rato e extrapolar para o humano. Existe uma diferença gigante de um grupo para o outro. Então, qual que é o olhar que a gente está querendo trazer aqui para vocês? Quando você consome a cenoura, você consome o mamão, uma abóbora, a fonte alimentar carotenoide, ela não prejudica a sua saúde. A gente não tem estudos mostrando que o consumo do alimento prejudica a sua saúde. Porém, quando você pega um suplemento da indústria farmacêutica e oferece para a pessoa consumir, aí sim ele desenvolve o câncer de pulmão, que é uma doença extremamente grave. A pessoa, achando que estava protegendo o pulmão dela por ser fumante, no momento em que ela faz esse uso do suplemento de beta-caroteno, ele desenvolve câncer de pulmão. Por que eu estou trazendo essas informações? Para que a gente não caia no conto da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é importante, é necessária, mas é importante filtrar as informações que a indústria oferece, e um profissional interessante para fazer isso é o profissional de saúde, médico, nutricionista. Eles têm uma habilidade maior de entender o que a indústria traz. Porém, quando a indústria farmacêutica fala diretamente com você, seja no Instagram, seja no YouTube, seja pelos grandes artistas da TV brasileira que falam para você tomar polivitamínicos A, B, C ou D, você pode ter um risco maior de desenvolver alguma doença. Se for em relação ao beta-caroteno, a gente já tem evidência do câncer de pulmão e suplementação de beta-caroteno. Porém, se você tem como base a sua alimentação, você come alimentos ricos em carotenoides de forma natural, isso não tem sido demonstrado. Por sinal, é positivo. Quando a gente fala de beta-caroteno, olha que interessante.
ou alfa-caroteno, gama-caroteno, ele se transforma em vitamina A no seu fígado. Por sinal, quem consome fígado tem uma importante fonte de vitamina A. E a vitamina A, além de ajudar na visão, ela ajuda na formação da pele, a formação da unha, formação do cabelo, e ela também protege as mucosas internas. Então, quando a gente fala da mucosa interna nasal, orofaríngea, dos pulmões, ela é excelente. Por exemplo, crianças que têm deficiência de vitamina A, é mais comum ela ter pneumonia. Crianças ou até mesmo adultos que tenham deficiência de vitamina A, é mais comum ela ter diarreia, problemas com infecção por conta de bactérias que possam se alojar nessa parte do corpo. Então, vitamina A é excelente de forma natural, beta-caroteno e carotenoides são excelentes de forma natural, porém, quando eu falo em suplementação para pacientes fumantes, ele se demonstrou um risco para a formação do câncer de pulmão. A gente tem uma incidência alta de câncer de pulmão de pacientes fumantes que consumiram o beta-caroteno. Então, esse é um ponto extremamente delicado, né, perigoso, e eu acredito que é importante você ter essa informação para que no momento em que alguém falar para vocês que alguém indústria, alguém celebridade, alguém que é leigo, consuma suplemento tal. Opa, peraí, se o suplemento de beta-caroteno ele faz câncer no pulmão, será que esse outro suplemento que está sendo sugerido para eu consumir, ele é seguro? Então, eu acho que vale a pena você trazer essa dúvida toda vez que alguém falar que você precisa de um suplemento. O profissional, na minha visão, mais adequado para fazer essa orientação nutricionista e também o médico tem uma bagagem importante para poder cuidar de você, para poder orientar da maneira mais adequada. Quando a gente trabalha com uma informação jogada pela indústria farmacêutica, ou por celebridades, ou por leigos, você pode ter um risco, assim como essas pessoas que consumiram beta-caroteno, de desenvolver, infelizmente, um câncer de pulmão, tá bom? Esse é o primeiro tópico, né, que eu gostaria de trazer para vocês, porque as pessoas hoje em dia, tá faltando tal nutriente, vai na farmácia e compra um polivitamínico. Tá faltando tal coisa, vai em tal lugar e consome. A melhor forma de repor esses nutrientes é você fazer isso dentro da feira, dentro do supermercado. Esses alimentos, oi Rei, seja bem-vindo, entre outras pessoas, adora aqui, a Vânia, a Juliana, a Ju, a Moraes, sejam todos bem-vindos. Um abraço grande para todos. Então, olha que importância. A alimentação ela tem um papel fundamental na proteção de saúde, mas as pessoas que compram suplementos para prevenir doenças, no caso do beta-caroteno, a gente está promovendo o câncer. Olha que coisa grave. Isso é recente, né? Isso a gente não tem essa informação há tanto tempo. Então, essa live ela tem a intenção de trazer mais consciência para as pessoas, trazer mais bagagem para que no momento em que alguém sugerir, eu vou consumir o suplemento tal, então na hora que eu vou consumir o suplemento tal, ele vai me proteger. Não necessariamente. No caso do beta-caroteno, a gente tem uma situação bem grave. A Dora perguntou aqui, de preferência orgânico, não 3, né? O que seria o não 3, Dora? Será que eu não entendi aqui o meio do caminho? Eu trabalhei com alimento orgânico, eu conheço bem essa parte, e eu sempre faço a seguinte defesa, Dora, em relação a ensaio clínico randomizado, que é a referência hoje que nós temos de evidência científica para sugerir uma mudança ou que o paciente saiba que aquela pesquisa foi melhor feita, né, para aquela situação. Tanto alimento que tem a presença de agrotóxico e orgânicos são excelentes para a saúde. Existe uma pequena diferença na presença de compostos bioativos. Então, por exemplo, a gente vai ter mais carotenoide em abóboras que são orgânicas do que nas abóboras comuns, mas a comum também tem, né? O que a gente se preocupa hoje bastante é com alimento ultraprocessado. Poxa, Alexander, o que é ultraprocessado? Aí respondendo a sua pergunta que você até refez, né, de preferência orgânico, não é mesmo?
Orgânico ou com agrotóxico, Dora? O que a gente tem de evidência realmente para evitar, para realmente não consumir, é o ultraprocessado, que seria o nuggets industrializado, hambúrguer industrializado, as pizzas industrializadas, salsicha, salame, mortadela. Todos esses alimentos estão associados a problemas crônicos de saúde. O mais comum e o mais conhecido é a obesidade. E quando a gente fala de obesidade, é extremamente forte a relação da pessoa obesa com diabetes, da pessoa obesa com doença renal, da pessoa obesa com câncer de mama, se for mulher, e câncer de próstata, se for homem. Então, olha que interessante. Fugir do alimento ultraprocessado é uma forma de você prevenir doenças no futuro. Eu, pessoalmente, não falo para as pessoas deixarem de consumir alimento que tem um agrotóxico, porque mesmo com a presença do agrotóxico, ele é muito bom para a saúde. Poxa, Alexandre, mas eu tenho acesso a um alimento orgânico, para mim não vai ter diferença, vai ser legal? Ótimo, excelente. Mas lembre, alimento orgânico com agrotóxico, os dois são positivos. O que a gente dentro da ciência tem visto é que o ultraprocessado é aquele que pode trazer um prejuízo direto e real para a saúde, tá bom? Algum estudo sobre coenzimas Q10? Vânia, não é o foco da live, mas tem bastante. A gente pode até marcar em algum outro momento para falar dessas questões, tá bom? Mas não é o foco dessa live. Existem bastantes estudos já nesse sentido. Não positivos, viu? Não são estudos positivos, já alertando você que a coenzima Q10 é o suprassumo. As pesquisas não têm demonstrado isso, mas não é o foco nesse momento. A gente pode até combinar em outro momento para falar disso. E o próximo passo, eu quero falar com vocês agora, como eu falei, estou com o meu roteiro aqui embaixo, vitamina B9 e vitamina B12. Qual que seria a importância dela? A gente tem o DNA ele vai determinar a cor da minha pele, vai determinar se eu vou ficar um pouquinho careca ou não, ele vai determinar as características, né, do ser humano ou de todos os seres vivos, ele que faz essa avaliação. E quem ajuda a formar o DNA, eu estou falando de vitamina B9 e a B12. São vitaminas essenciais, são vitaminas importantes. Já comecei pela função para fortalecer o consumo delas. Se a gente falar dessas duas vitaminas também, a gente tem a importância, não vou falar necessidade, a importância da vitamina B9 para as mulheres que estão tentando engravidar e que estão grávidas, porque ela ajuda na formação do tubo neural. Existe um problema comum chamado espinha bífida, no qual é extremamente grave, que ele é presente quando as mulheres grávidas ou pré-grávidas, né, antes da gravidez, não consomem uma quantidade adequada de vitamina B9 e B12. O nutricionista, o médico, vai fazer a suplementação adequada. Nesse caso, é muito bem-vindo, porque ele sabe a dose que ele precisa oferecer para essa paciente, para evitar problemas de danificação no DNA, para evitar esse problema da formação do tubo neural. Porém, em relação à anemia, existe a anemia megaloblástica, que é associada ao baixo consumo de vitamina B9 e B12. A anemia, a pessoa fica cansada, fica irritada, ela fica com falta de concentração, né? O mesmo sintoma da anemia ferropriva é da megaloblástica, a pessoa tem os mesmos sintomas. A origem só que é diferente, né? A ferropriva é por deficiência de ferro, a megaloblástica ela é por deficiência de vitamina B12 e também pode estar associada a B9. Então, ou seja, a gente falou do uso positivo dessa vitamina e até mesmo uma suplementação por profissionais competentes. B9 e B12 suplementada por profissionais para prevenir essas doenças é extremamente importante, extremamente necessário. Qual o ponto que a gente começa a ter um desvio, uma preocupação? Tem dois estudos muito interessantes. O estudo, só vou falar o nome por questão de registro, o Norvit, o EMBIT, que são estudos randomizados, duplos cegos e controlados, foram feitos de 1998 a 2005 e nesses dois estudos foram acompanhados 6.261 pessoas por 39 meses. E o que aconteceu? Nesse estudo em que foi feito um uso desse suplemento,
com a intenção de prevenir doenças, não tem a ver com a gestante, porque é importante ela tomar, não tem a ver com a pessoa com anemia megaloblástica, porque é importante ela tomar suplemento, claro, por orientação de um profissional competente, mas a suplementação porque eu quero evitar doença. Né? Eu vou tomar porque eu estou com deficiência. Foi desenvolvido câncer nessas pessoas. Essas pessoas desenvolveram câncer. Eu estou falando de um estudo extremamente sério, extremamente interessante. Ou seja, fortalecendo de novo a alimentação saudável, que você pode consumir esses alimentos, a vitamina B9, tanto presente no fígado, presente na gema do ovo, presente em folhas verdes escuras, elas têm essa vitamina B9. A própria farinha de trigo, ela tem uma pequena suplementação, uma adição de vitamina B9, né, tanto do ferro quanto do folato, né? Folato e vitamina B9 a gente está falando do mesmo. Ou seja, mesmo que a pessoa não coma farinha, mas ela coma o fígado, ela coma folhas verdes escuras, ela coma a gema do ovo, ela vai ter cereais matinais, ela vai ter acesso a essa vitamina. Esse é um ponto importante. Porém, quando se fez a suplementação dessas substâncias, o que aconteceu? No momento em que foi feita a suplementação, 39 meses de acompanhamento, desenvolveu câncer nessas pessoas. Olha que situação grave. A gente achando que, se está com falta, suplementa, não podemos fazer isso. A gente tem evidências científicas robustas que a suplementação de vitamina B9 para prevenir doenças diferentes da gestação, diferentes da anemia, desenvolveram câncer e aumentaram a mortalidade dessas pessoas. Então, mais um novo olhar, tanto o beta-caroteno quanto a vitamina B9 e B12, quando suplementadas com essa intenção de prevenir doenças, pelo contrário, ela fez um efeito rebote. Ela causou câncer e, no caso da vitamina B9 e B12, além do câncer, aumentou a mortalidade dessas pessoas. Né? Isso fortalece mais ainda o alimento de verdade, você consumir alimentos in natura, você dar preferência para preparar o seu alimento e evitar cada vez mais esse contato com a indústria farmacêutica, que nem sempre tem a preocupação da sua saúde. Ela é importante, ela é necessária, ela ajuda muito os profissionais de saúde e as pessoas, mas a gente não pode achar que está faltando nutriente na nossa alimentação, eu vou lá e tomo um suplemento. Se está faltando nutriente, algum profissional de saúde solicitou isso, ou você fez essa busca indo num laboratório e tirando seu sangue. Se você verificou que você está com deficiência, leve essa informação para um profissional competente. Porque hoje em dia a gente tem verificado que essa automedicação, né, vamos colocar esse consumo de vitaminas como automedicação, nesses dois casos se mostrou extremamente perigosa, extremamente ruim. Até a Dri está colocando aqui, quanto mais natural, melhor para a saúde. Eu defendo também, viu, Dri? Comer alimento de verdade. Eu evito falar o nome comida de verdade, porque às vezes cada população, cada grupo fala comida, mas é uma questão semântica minha. Mas comendo, sem dúvida, alimentos in natura, alimentos naturais, a gente tem visto um resultado extremamente positivo para a saúde. E aí a gente vai para outra vitamina, né? Percebam que a gente ficou indiretamente no beta-caroteno, que se transforma em vitamina A, ficamos na vitamina B9 e B12 e agora a gente entra na vitamina E, né? Que é o tocoferol. E aí, qual que é a função dele? A função dele vai ser a questão de reflexo, coordenação motora e fertilidade. Né? Essas são as principais funções. E aí vocês vão perguntar para mim, né? Alexander, onde é que vai estar presente essas substâncias? Também a gente encontra ela presente em oleaginosas. Quem que seriam as oleaginosas? Seria o amendoim, seria a macadâmia, seria a avelã, todas essas sementes de óleo, né, semente de girassol, elas são ricas em vitamina E, que vão ajudar nesses dois papéis que eu falei para vocês. A gente tem nos óleos vegetais, você pega o azeite, você pega os óleos poliinsaturados, também tem a vitamina E. Ovo tem vitamina E e azeitona também tem vitamina E. Então, ou seja, é muito raro ter deficiência de vitamina E. Esse é um ponto importante para ser destacado, né? É muito raro a gente encontrar. Mas, se a gente for buscar nesses alimentos, a gente já tem uma fonte importante. E aí, a New England Journal of Medicine, que é uma muito respeitada revista médica, ela publicou que, de novo, pessoas que fumam
né? Pessoa que fuma fala, vou fazer alguma coisa para proteger minha saúde. Vou fazer alguma coisa para proteger minha saúde, eu vi um estudo de um ratinho, eu vi tal pessoa falando que é bom, eu vi tal artista falando que é bom, e ele faz a suplementação de vitamina E. Aumentou em mulheres a incidência de câncer no pulmão. Lembrando dessas mulheres que fumam. Então, as mulheres que fumavam, elas tinham mais câncer de pulmão por conta do uso do suplemento do que as pessoas que consumiam o placebo, né, que era oferecido outra substância. Mais uma vez fortalecendo o consumo de alimentos in natura em vez de usar a suplementação. A suplementação se mostrou ruim, se mostrou perigosa para as pessoas que tentam proteger a saúde, acreditando que a presença da vitamina, a vitamina não vai fazer mal. Fez. Houve o desenvolvimento do câncer do pulmão. Interessante que muitas pessoas perguntam, mas e a pessoa que não fuma, né? Será que vai fazer o mesmo efeito? A maioria dos estudos ela é focada, pelo menos nesses que a gente colocou, em pessoas que têm um fator de risco grande, que seriam os fumantes. Nos não fumantes a gente não teve essa observação, sempre foi feito fumante que usa a vitamina e usa o placebo. Então, o que usava o placebo não tinha prejuízo para a saúde e o que usava o suplemento aumentou a incidência do câncer nessa pessoa. Significa que, por exemplo, se você não fuma, pode tomar esse suplemento? Pelo princípio da precaução, eu sugiro que não. Porque se na pessoa que tem o hábito de fumar evidenciou-se isso de uma maneira mais intensa, para que eu vou dar para uma pessoa que não fuma? Né? Existe uma dúvida aí. E o suplemento não se mostrou eficaz para evitar doenças. Então, já começa por esse princípio, por essa preocupação. Né? Esse estudo foi da New England Journal of Medicine, mas você consegue encontrar no portal de revistas científicas, que é o PubMed, diversos outros estudos também fortalecendo essa relação. E aí, trazendo o nosso último estudo da noite, né, de hoje, que é um estudo da JAMA, que é a Journal American of Medical Association, que é a revista médica americana, né, como fosse o jornal da revista médica americana. É uma revista de altíssimo impacto, assim como a New England Journal of Medicine, no qual ela demonstrou que, por meio desse estudo, pelo ensaio clínico randomizado, a suplementação de vitamina E e vitamina C estavam sendo utilizadas para evitar câncer de próstata. Tem diversos trabalhos, quando você vai ver essas vitaminas, vários estudos falam, consuma essa vitamina porque ela vai evitar câncer, vai evitar isso, evitar aquilo. Né? No caso da suplementação, não. No caso da alimentação natural, parece que tem esse benefício sim. Parece que somado à boa alimentação é bem-vindo. Porém, quando a gente fala da suplementação de vitamina E, ela não se mostrou protetora para o câncer de próstata. No caso, ela não causou o câncer de próstata, mas ela não reduziu a chance da pessoa ter o câncer de próstata. E no caso da vitamina C, que tem um pesquisador muito famoso, que é o Linus Pauling, que ele estudou muito a vitamina C e falava que você tinha que tomar mega doses de vitamina C todo dia. Esse estudo também não demonstrou proteção alguma para quem tomava vitamina C para câncer de próstata. Não causou câncer de próstata nesses grupos que foram estudados pela JAMA. Não causou. Porém, ele não preveniu. Então, para que tomar? Se ele não está contribuindo para a sua saúde, se ele não está trazendo benefício, por que você vai gastar dinheiro para consumir algo que você não vê efeito? Esse é um ponto também extremamente importante. Tem outra coisa bacana que acho que vale a pena a gente ressaltar, que é a questão da presença da vitamina C atrapalhando a absorção da vitamina B12. Quando você toma aqueles comprimidos de vitamina C, aquelas mega doses de vitamina C, porque eu estou gripado, vou tomar vitamina C. A gente sabe que a vitamina C está associada à formação do linfócito, que é uma célula de defesa, uma célula de reconhecimento dos inimigos, né, vírus, bactérias e fungos que possam entrar no organismo. Isso já é conhecido, isso já é sabido. Porém, quando você faz a suplementação, você toma uma dose além do necessário, como essas megadoses, a gente consegue fazer, sabe o que com essa super suplementação? Primeiro, a gente vai ter uma sobrecarga renal, porque essa vitamina C em excesso vai ser
limpa pelo rim, e indiretamente eu tenho situações de aumentar a incidência de litíase renal, que é a pedra, e a outra é diminuir a absorção da B12. A B12 desenvolve um papel fundamental na imunidade porque ela ajuda a formar a célula de defesa. Então você tira a roupa de um santo para pôr no outro, ou seja, não adianta. Não é indicado a suplementação de vitamina C para essa questão das gripes que a gente conhece de forma desenfreada, assim como a gente vê na TV, né? Em algumas situações a gente faz essa suplementação, mas é controlado e não com megadoses. Então, cuidado com a sugestão de que tomando suplementos de caroteno, em especial beta-caroteno, vitamina B9, B12, para evitar câncer, ou tomar vitamina E, vitamina C para evitar câncer, a gente não tem respaldo científico quando você não tem um profissional competente fazendo essa orientação. Essas megadoses de polivitamínicos, elas podem ser um risco para a sua saúde. Não siga essa orientação de artistas de TV, não siga a orientação de leigos. Se você tiver ao seu lado um profissional de saúde competente que faça essa orientação, eu fico tranquilo. Agora, se você ouviu falar na TV, porque tal artista falou que é bom tomar polivitamínico porque a gente não consegue consumir todas as vitaminas e minerais. Eu ouvi falar que tal substância é boa para fazer isso. E apareceu na TV, apareceu tal coisa. Cuidado, né? Cuidado com isso, porque a gente trouxe hoje para vocês alguns estudos demonstrando que a suplementação dessas substâncias para pessoas que não têm câncer desenvolveram câncer. Então, as informações que eu gostaria de trazer para vocês hoje eram essas. Eu vi que durante a live vocês foram perguntando para mim, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu estou à disposição aqui para a gente ir trocando uma ideia, batendo um papo, né? E aqui, a Pri perguntou, esses artistas estão ganhando muito, o muito foi por minha conta, tá? Ela falou só muito, para convencer as pessoas que elas precisam de suplementos. Eu até comentei outro dia com meu pai que artistas de TV não têm um salário tão alto, mas quando eles fazem a propaganda, uma propaganda paga o salário de 2, 3 anos deles. Então, a preocupação desses artistas não é com a verdade, não é com a sua saúde, não é com o seu bem-estar. A preocupação deles é com o bolso. Por isso que eles fazem essa propaganda. Eles não falam que doaram um cachê porque acreditam que essa suplementação é boa para a saúde, né? Então, preste atenção nisso. Algum artista que falou para você tomar vitamina, você tomar ômega 3, você tomar beta-caroteno, você tomar vitamina E, ele falou que doou o cachê dele porque essa informação é útil para a sua saúde? Alguma vez você já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Nenhum artista fazendo propaganda para a indústria farmacêutica de suplemento A, B ou C, doando o cachê dele porque no momento que você faz aquilo, você toma aquele suplemento, você vai ganhar saúde. Pelo contrário, eles fazem isso porque ganham muito dinheiro. Nada contra eles ganharem dinheiro, mas o foco deles não é saúde, tá bom? Então, a nossa live hoje era rapidinha, né? Era para trazer essas informações para vocês. Eu deixei gravado no meu Instagram a live com Henrique Prata, que é uma grande inspiração para mim. Ele é um profissional, é um gestor na área de saúde, mas ele é um cara que fala que é da roça, né? É um cara que estudou até os 14 anos, ele fala isso na live, por isso que eu estou comentando, e consegue salvar milhares de vidas por conta do serviço e do atendimento do Hospital do Câncer de Amor, que tem aqui em Campinas, que tem em Jales, que tem em Barretos, que tem em 16 estados, se eu não estou enganado. Eu até deixei o link aqui para vocês do Hospital de Barretos, para alguma pessoa divulgar a importância do Hospital de Barretos, se achar pertinente, e doar se entender que essa causa é nobre, essa causa é importante. A Adri está perguntando se vai ficar gravada. Adri, eu sempre comento que fica 24 horas e vai ficar mais tempo se 6 pessoas forem marcadas depois que eu deixar ela gravada. Assim que eu gravar, né, que eu vou deixar depois que acabar eu deixo ela gravada, se 6 pessoas marcarem aqui, eu deixo ela por 7 dias. E a live do Henrique Prata vai ficar aí direto. Eu deixo
para vocês a live do Henrique Prata, ela está direto. A primeira live que eu fiz falando sobre a minha história com câncer eu também deixei gravado. As outras lives eu tenho colocado no YouTube, então se você procurar Alexander Marcelos você encontra lá no YouTube. E a Tati está fazendo um comentário aqui. Muitas vezes os artistas mostram os corpos de cirurgias e ele faz a propaganda dizendo que são os suplementos. A gente tem muita gente fazendo lipoaspiração e toma um suplemento e fala que foi a solução para a vida dele, né? Isso aí é de praxe, isso é muito comum, né, Tati? Infelizmente. Então, trazer esse olhar mais consciente para vocês sejam críticos em relação ao artista, em relação ao vizinho, em relação ao leigo, em relação a todos. Eu acho que quanto mais informação você tem, mais fácil você tem de construir uma saúde. Essa decisão tem que ser compartilhada. Oi, Ingrid, a gente está dando um oi aqui. Essa decisão tem que ser sempre compartilhada. Profissional da saúde e paciente. Ele vai decidir o que é mais interessante para a vida dele e você procurando sempre as melhores pesquisas científicas para que ele possa tomar a melhor decisão. Vou aproveitar, estou encerrando a live, aproveitar para divulgar uma live que eu vou fazer na próxima terça-feira, às 20 horas, com o procurador Ronaldo Lira. Então, o procurador Ronaldo Lira, ele vai nos presentear com essa live. Ele foi o principal responsável por conseguir trazer o Hospital do Amor aqui para Campinas. Quando a gente fala de trazer um Hospital do Amor para uma cidade, a gente está falando de reduzir a chance da sua mãe ter câncer, da sua filha ter câncer e da sua esposa ter câncer. Olha o presente gigante que ele deu. Se você traz um hospital que trata câncer, que previne câncer, eu estou falando de evitar que a sua mãe morra de câncer, que a sua irmã morra de câncer ou que a sua filha morra de câncer. E também a gente não pode esquecer dos homens, né? Que o nosso pai morra de câncer, que o nosso irmão morra de câncer ou o nosso filho morra de câncer. Então você ter um presente como esse, que é o Hospital do Amor, que foi conquistado pela visão do Dr. Ronaldo Lira, é um grande presente que Campinas ganha e que a região metropolitana de Campinas também vai se beneficiar ao longo do tempo. Inclusive ele vai falar de todos os processos que tem lá dentro. Eu fiquei sabendo que tem até mesmo cirurgia, não é só o trabalho preventivo, até pequenas cirurgias em relação ao tumor de mama, eles já fazem lá dentro do Hospital do Amor, tá bom? Então eu vou encerrar agora, se ninguém for perguntar mais alguma coisa. Eu vou deixar ela gravada por 24 horas. 6 pessoas marcando essa live, eu deixo ela por 7 dias. E já aproveito para agradecer a moeda mais preciosa que vocês têm, que é o tempo. Vocês dedicaram tempo para poder me ouvir, então eu só tenho a agradecer muito pelo tempo que vocês dedicaram a essa live, pela atenção de vocês. Se vocês entenderem que esse conteúdo ele é pertinente, divulga também para os seus amigos, compartilha com o seu pai, com a sua mãe, com o vizinho, com um amigo, com o professor, porque eu quero que cada vez mais as pessoas tenham acesso a boas referências científicas, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todas pela presença e até na terça-feira, às 20 horas, com o Dr. Ronaldo Lira. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.